Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra gloriosa de nosso Deus, pela pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é a vida, ela é, a razão da criação é a palavra de Deus, Livro de João, capítulo 1, fala: Jesus é a palavra de Deus. Tudo veio dela, por ela e para ela. Essa palavra de Deus é Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de meditar aqui, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 13, do verso 31 ao verso 35. É a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim, meus irmãos queridos: naquele mesmo dia chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ide dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Não importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então estamos aqui, meus irmãos, diante de uma palavra muito maravilhosa da parte de nosso Senhor Jesus. Pode estar faltando 3 dias para ele ser entregue, meus irmãos, pelo próprio Judas, para ele ser entregue aos principados ali de Jerusalém, A sede religiosa do judaísmo, era em Jerusalém. Ele estava caminhando, da Galileia para Jerusalém. E ali, meus irmãos, alguém avisou para ele, saia daqui, retira-te daqui, os fariseus dizendo, querendo desmotivar Jesus, querendo esmorecer Jesus, seu ministério, meus irmãos. O diabo é assim, meus irmãos. Você não consegue derrubar nós, ele quer nos desmotivar, às vezes, através de alguma pessoa, Um conselho que parece ser sensato, mas na verdade é estratégias, para tentar nos desmotivar na nossa caminhada. Mas quem é servo de Deus, ele é motivado, ele é guiado pelo próprio Espírito Santo. Não é por boca humana que ele é guiado, não. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Pedro quis dar conselho para Jesus, um conselho insensato, Satanás entrou ali nas emoções de Pedro, dizendo: mestre, não faça tal, foge daqui, mestre. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, você só entende das coisas terrenas, não das coisas, de cima, espirituais. Então simbolizou isso aí, meus irmãos. Aqui essa passagem de Lucas 13, 31 a 35, os fariseus tentaram derrubar Jesus de todas as maneiras, não conseguiu. Agora estavam tentando desmotivar ele com um conselho que parecia ser conselho certo, parecia que vinha um conselho de algum amigo. Mas, meus irmãos, nada, bom vem de pessoas que querem nos derrubar às vezes. Uma hora elas querem nos derrubar pela violência, outra hora elas querem vir com aquela fala mansa, nos enganar. Mas é armadilha. Mas quem é espiritual, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não é guiado pela carne, não, pela força do seu braço, não, Jeremias 17:15. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que guiou o povo no deserto ali durante 40 anos, A nuvem lá, estava o Espírito Santo sobre aquela nuvem. De dia era sombra, à noite era fogo, para aquecer eles. Ali era o símbolo do Espírito Santo, a presença, o Deus presente ali. O Espírito Santo é Deus presente, meus irmãos. É Deus imediato. Deus já, É o Espírito Santo de Deus. O Jesus falou: é necessário que eu vá para que ele venha, porque ele é maior do que a mim. Ele pode abranger todos os lugares ao mesmo tempo, Então ele foi para o trono e veio o Espírito Santo, o Consolador, o amigo.
Então nós somos guiados pelo Espírito Santo e não por boca humana, nem pelos nossos próprios pensamentos e nem por boca de outras pessoas. Mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, ele é bem guiado, meus irmãos, né? Tem um salmo que fala, né? Eu acho que é o Salmo 82. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações, né? Então a voz de quem? A voz do Espírito Santo de Deus. Fala ao nosso coração, ao nosso ser. Se você ouve a voz do Espírito Santo, você está muito bem guiado, muito bem guardado. Se ouvir conselho, né, da carne, a carne tem conselhos que parecem ser bons, mas são loucuras. Então os fariseus chegaram até Jesus aqui, no livro de Lucas 3:31, dizendo: retira-te daqui, Herodes quer te matar. Então parecia que estava dando um bom conselho, mas estava querendo desmotivar Jesus de cumprir a sua missão. Aquela mesma emoção que tomou conta de Pedro, foi essa emoção que tomou conta aí dos fariseus, né? Para desmotivar Jesus, tirar o foco de Jesus, tirar a coragem, desencorajar Jesus. Simboliza ali, né, no tempo de Neemias, veio um homem querendo desencorajar Neemias. Um profeta foi pago lá pelos, né, Sambalat e Tobias e pelo Rezém para desmotivar Neemias a reconstruir os muros de Jerusalém. Já estava simbolizando Jesus no futuro. Neemias é um reconstrutor, Jesus é um reconstrutor, Jesus é o criador e recriador das coisas. Ele criou, as coisas se perderam, ele veio restaurar. Então Neemias ali representou Jesus restaurando as coisas. Ele, Sambalat, Tobias, né, e Rezém, um arábio, pagaram um profeta lá para, né, desmotivar ali Neemias, falando: Neemias, esconde no templo, que eles estão querendo te matar. Neemias falou: por acaso eu sou um homem que foge, né? Longe de mim fazer tal coisa. E se encorajou, meus irmãos. Ele viu que aquilo lá eram palavras que aquele profeta tinha sido pago para desmotivar Neemias no seu objetivo de reconstruir os muros, a qual o próprio Deus colocou no seu coração, né? Ele conseguiu graça ali diante do rei, né, Artaxerxes, que autorizou ele voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Em 52 dias se reedificou os muros de Jerusalém, colocou as portas, né? Os inimigos tentaram impedir a obra, mas Neemias foi perseverante. Em 52 dias restaurou os muros de Jerusalém na época, colocou as portas também no seu lugar. Bateu um recorde, foi recorde, né, naquela restauração, porque Deus estava com ele, Deus encorajou ele, foi guiado pelo Espírito de Deus e não pela a boca humana. O profeta foi até alugado para desmotivar Neemias. Neemias rejeitou aquilo, discerniu pelo Espírito Santo de Deus, não caiu naquela. Então o conselho mau ele vem disfarçado de conselho bom, meus irmãos, para nos desmotivar. Por isso peça a Deus o Espírito Santo em sua vida, que ninguém vai conseguir enganar você com conselho falso não, lisonja não, né? Você vai ser aconselhado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então aqui Lucas, né, 3:31, os fariseus vieram dizendo para Jesus: retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Herodes era lá, né, o governador, né, ali daquelas regiões da Galileia, era Herodes. Então já estava caminhando da Galileia até chegar em Jerusalém. Ele era 3 dias de caminhada. Então ele estava ali, né, no seu primeiro dia já vieram os fariseus dizer: retira-te daqui que Herodes quer te matar. Mas ele falou fala com aquela raposa, que convém que eu efetue milagre hoje, amanhã, e ao terceiro dia eu sou consumado. Ao terceiro dia, né, eles vão me prender, vão tirar até a minha vida. Eu tenho, né, que ir para Jerusalém, para que não aconteça que morra um profeta fora de Jerusalém. Lá é o lugar de proclamar Deus ser glorificado. Na minha morte é nas redondezas de Jerusalém. E aí ele fala aqui, meus irmãos, sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Então Jesus dizendo, meu irmão, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas e que apedreja os profetas, aqueles que a ti são enviados. Ali era a sede religiosa do judaísmo. E às vezes eles estavam em pecado, estavam, né, na idolatria, na arrogância, na injustiça.
Deus enviava os profetas como Jeremias, Isaías, vários outros profetas, para protestarem contra aquela maneira vã de viver. E muitos profetas foram mortos, foram queimados, foram apedrejados, mortos a espadas. Jerusalém rejeitava os profetas que a ela era enviado. Eles confiavam na sua própria justiça. Nós temos o templo, nós temos um rei, nós temos sacerdotes, nós temos nossos profetas aqui em Jerusalém. Mas às vezes aquele trio ali, meus irmãos, se corrompia, né? Tanto o rei como o sacerdote e os profetas de Jerusalém se corrompiam. Deus então enviava de outra cidade de Israel um profeta para ir lá repreender Jerusalém. Neemias era de Anatote, aquela mesma terra onde Abiatar foi enviado para lá. Salomão falou, vai para Anatote, Abiatar. No tempo que Salomão foi constituído rei, porque Abiatar tinha transgredido, então falou, vai para Anatote, né? Abiatar, você é digno de morte, mas eu não vou matar porque você também sofreu com meu pai, né? Nas aflições que meu pai passou, você foi amigo dele naquela época, agora você se corrompeu, mas tem um legado que você tem, né? Então mandou ele para Anatote. Abiatar, que era da descendência de Levi ali, o sacerdote, né? No livro de Samuel, capítulo 1 diante. Então ali de Anatote vem Jeremias, meus irmãos, porque os profetas que tinham legitimidade, a linhagem de Levi, a linhagem, né, de Finéias, se corromperam. Então precisou Deus mandar um sacerdote Anatote, talvez da descendência de Eli, porque ele tinha sido rejeitado, porque tinham transgredido contra Deus. Mas agora os profetas também da linhagem de Finéias ali, de Zadok, tinham se corrompido também no tempo, né, ali de Jeremias. Então precisou Deus chamar de novo, de volta, um sacerdote de Anatote, talvez da descendência de Eli, ali Jeremias, filho de Ilquias, o pai dele também era sacerdote. Jeremias veio repreender Jerusalém, ali foi preso, foi rejeitado, foi caluniado, tentaram matar ele várias vezes. Então Jerusalém era uma cidade acostumada a matar as bocas de Deus. Profeta é boca de Deus, profeta é mensageiro de Deus. Moisés falava com Deus no monte e trazia o recado para o povo. Ele era a boca de Deus no meio daquele povo. Josué a mesma coisa, Samuel e outros profetas. Mas se o profeta para de ser boca de Deus, começa a ser boca de rei, boca de sacerdote, carnal, aí já não é um profeta verdadeiro mais, é um falso profeta. Então os profetas de Jerusalém tinham virado falsos profetas, os sacerdotes tinham virado falsos sacerdotes, os reis tinham se corrompido. Então Deus levantava profetas de fora da cidade para ir lá protestar, para ver se eles voltavam à razão. Mas eles matavam os profetas, prendiam os profetas, apedrejavam os profetas. Por isso que Jesus fala aqui em Lucas 13, né, o verso 34, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Então eles se corrompiam, confiavam no seu próprio status religioso. Hoje tem pessoas confiando no seu status religioso, seu status de pastor, de pastora, né? Nem pastor existe na Bíblia, mas eles criaram pastora também, né? A Bíblia sempre trabalhou com homens, os varões são sacerdotes de Deus, desde Adão, né? Toda a linhagem de Adão ali, Enoque, Noé, Lameque, né? Tudo. Jesus chamou 12 apóstolos, não chamou 6 apóstolos e 6 apóstolas, não, 12. As irmãs podem pregar, podem profetizar, mas o cargo de liderança espiritual está com os varões, que assim Deus quis constituir desde Adão. Adão o primeiro, Adão o príncipe de Deus. Então sempre, né, Deus cita os homens da linhagem de liderança religiosa, né, da liderança do casamento é os homens. 1 Coríntios 14, você vê. É uma parceria entre o homem e a mulher, mas o homem é o cabeça, é o líder. Porque assim Deus quis, não é que o homem inventou o machismo, não, é que Deus quis assim. Então, o que Deus fez, a gente não pode desfazer o que Deus fez, meus irmãos. Não é que eu vou defender, eu sou contra as mulheres, não. É o que Deus fez. Se Deus tivesse falado que as mulheres que eram a cabeça, então tinha que respeitar isso. Mas ele falou os homens. Na ressurreição ele falou que vai ser todos como os anjos. Nem vai ter assim, né, definição, né, de gênero, não. Vai ser como os anjos. Lá nem tem reprodução.
Mas aqui na terra tem homem e mulher. E Deus quis colocar o homem como líder. E a mulher sua ajudadora, sua auxiliadora. Primeiro Deus fez o homem, depois ele fez a mulher. 1 Coríntios 14, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Paulo falou isso. Ele falou, não admito as mulheres estar tomando a frente das coisas. Porque ali em Coríntios as mulheres estavam tomando a frente, estavam atropelando os pastores, atropelando todo mundo. Paulo corrigiu para que a igreja voltasse à ordem e decência. Mulher coopera. Jesus tinha várias mulheres que cooperavam com ele, ajudava, fazia coisas, até dava, né, fazendas ali, tudo. Mas o líder é homens. Ele chamou Pedro para ser o líder, poderia chamar então uma mulher, então para ser a líder, Maria Madalena. Até sua mãe, ó mãe, fica aí como a líder dentro da igreja. Não, ele colocou um líder homem. Hoje as igrejas evangélicas estão colocando ali, né, parecia que virou um negócio de família. Se morreu lá o varão da casa, coloca a mulher para ser a líder da igreja. Isso está errado, meus irmãos. Se a igreja é de Cristo, tem que colocar um varão de Deus para ser o líder da igreja. Hoje virou negócio de família. A igreja é minha, da minha família. A igreja é de Deus, meus irmãos queridos. Eu só abro a igreja no nome de Deus e depois a igreja é dele. A igreja é minha. Meu marido morreu, agora quem assume é eu, a liderança. Não, meus irmãos. Será que não tem um pastor que pode assumir a liderança para seguir os ritos bíblicos? Então hoje virou uma bagunça, mas né, isso é pormenores. Mas aqui eu estou dizendo a respeito de Jerusalém, que se corrompeu várias vezes. Até no tempo de Jesus estava corrompida. Jesus falando aqui, né, Lucas 3:34, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas, mata, né? Quantas vezes eu quis juntar a ti, como a galinha junta debaixo de suas asas os seus pintinhos, e você não quis. Você não quis. Você já está atingindo um limite. E aqui Jesus fala no verso 35. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, Jerusalém ficou deserta do Cristo, porque eles rejeitaram o Cristo, rejeitaram o Messias. Ele veio pelas vias legais, pelas formalidades, ele veio da linhagem lá de Davi. Foi levantado no meio deles como grande profeta. Veio de Belém, de Judá. Pertencia ao mesmo estado, né, de Jerusalém. Ele era um belemita, na mesma cidade onde nasceu Davi. Os magos vieram dar testemunho em Jerusalém que o Messias tinha nascido. No livro de Mateus 2. Né? E Herodes daquela época, né? Era um outro Herodes também. Quis matar. Né? Quis matar o menino ainda, criança. Mas Deus deu providência, que ele foi para o Egito, ficou um tempo até Herodes morrer. E aquelas pessoas que queriam matar o menino voltou. Ali, né? Mateus 2:13. Então, meus queridos irmãos, agora um outro Herodes, agora, né, no tempo de Jesus ali, o tetrarca, né? Os romanos dividiram o reino de Israel em 4 partes. Herodes ficou com uma parte, e tinha Filipe, seu irmão, e tinha outros, né? Pôncio Pilatos ficou como sendo o presidente deles, representante de Roma, ali naquela região, né? Não só de Israel, mas de toda, né, a Síria, também todos os países que eles dominavam. Pilatos era, né, o presidente deles. Mas Herodes era um dos 4 governadores constituídos ali por Roma. E a região de Judá ali, toda ele governava, né? Desde a Galileia até Judá ali. Ele governava. Por isso que foi dito, né? Herodes quer te matar. Retira-te daqui. Querendo desencorajar Jesus, os fariseus. Mas Jesus falou, não. Convém que eu, né, efetue milagres, prodígios, maravilhas. Expulse demônios, cure os enfermos. Hoje e amanhã. E ao 3º dia eu termino, serei terminado, porque eles vão me prender. Né? Não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Já que Jerusalém matou todos os outros profetas que foi enviado a ela, eu sou o grande profeta, lá também eu vou para lá que eu vou, porque lá eu serei glorificado. Falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que assistem são enviados. Né? Sua casa ficará deserta. Até que chegue o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Jesus está dizendo que eles iam sofrer mesmo. A consequência de rejeitar Jesus ia causar sofrimento terríveis para eles. Se você for olhar as histórias ali, né, dos impérios que sucederam depois da morte de Jesus, 70 anos depois, Jerusalém ficou deserta. Até o templo, até hoje não existe mais, porque o Império Romano invadiu lá e destruiu Jerusalém. Destruiu os muros, destruiu o templo. Até hoje o templo não foi reedificado lá. Isso ficou deserto para eles. Eles confiavam tanto em templos de pedra. Ficou sem templo. Foram mortos, sofreram. Foi terrível a situação dos judeus naquela época. Foram espalhados pelo mundo. Israel deixou até de existir como nação por um longo período. Somente em 1948, que foi assinado ali, né, por Oswaldo Aranha, brasileiro, o restabelecimento de Israel como nação, e voltaram para suas terras, e foram perseguidos, mas Deus ajudou eles, meus irmãos, porque Deus ama Israel. O Israel é como se fosse o primogênito de Deus, meus irmãos. E nós outros somos, participantes, somos súditos do reino de Deus. Então Deus fez promessa para Abraão, Isaac e Jacó. Então Israel ficou como príncipe de Deus. Mas se ele errou, Deus permitiu ele ser exilado, permitiu sofrer e tudo. Mas você vê o milagre de Deus com eles, que em 1948 foram reedificados de novo no lugar deles lá. Exércitos tentaram sufocar aquele nascimento daquele país, mas Deus ajudou eles a vencer aqueles grandes exércitos. Já tinha uma profecia que falava, poderia uma nação nascer em um só dia. Israel nasceu ali de novo em um só dia, porque o Oswaldo Aranha assinou e Deus já confirmou ali. Foram poucos os países que estavam apoiando, mas o voto dele foi decisivo para Israel ter a permissão de se reconstituir, e Deus ajudou eles. Teve a guerra lá, logo, a Guerra dos 6 Dias. Depois teve em 1967 uma outra guerra também contra Israel. Vários exércitos, 7 exércitos contra eles, mas eles venceram e ampliaram suas terras, ampliaram. Eles tinham ganhado um pouquinho a terra, ampliou mais as terras, porque os inimigos vieram contra eles, mas Deus deu eles vitória e eles conseguiram mais terras. Então Israel é o primogênito de Deus, meus irmãos. Por isso que a gente vê lá em Apocalipse 13, que 144 mil ali, das 12 tribos que vão ser o remanescente de Israel, para cumprir as promessas dos pais. Paulo fala isso, no livro de Romanos. Tem promessa ainda, aos pais, que Deus vai cumprir no Israel, que Israel é o primogênito. Eles estão agora cegos, muitos estão cegos, não aceitam o Messias, mas tem muito evangélico agora também lá, porque agora é um país democrático, aceita o cristianismo. Então de Israel Deus vai levantar também ali povo salvo, eleito, remanescente. Mas nós agora somos aquelas pessoas que também são chamados por Deus pela fé em Jesus Cristo para salvação. Pedro pregou para estrangeiro ali, para Cornélio, Atos capítulo 10. Paulo pregou em vários países estrangeiros. Então hoje os estrangeiros também foram incluídos no plano salvador de Deus, porque a promessa para Abraão foi salvação para ele, sua família e para todas as nações da terra pela fé. Então ali, meus irmãos, estava desencorajando Jesus aqui no livro de Lucas, no capítulo 13, do verso 31 ao 35, mas ele falou: convém que eu faça milagres hoje, amanhã e ao terceiro dia eu sou consumado, está terminado o meu ministério. Fala com aquela raposa, Herodes chamou de raposa, Raposa é um animal esperto, um animal sagaz. E ali Jesus, meus irmãos, cumpriu o seu ministério, desceu para Jerusalém, foi preso lá em Jerusalém, que ele foi preso, quando ele estava orando lá no Getsemane, no Jardim da Prensa, Getsemane quer dizer Jardim da Prensa, ele estava orando lá. E ali ele foi preso. Judas foi o guia dos que prenderam Jesus. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia. Se apresentou para os seus na Galileia. Falou: vai, fala com o Pedro que desce para Galileia, lá eu vou apresentar para eles. Na Galileia apareceu para Pedro e para os irmãos no cenáculo ali, que estavam todos reunidos. Se apresentou vivo. Ficou mais uns 40 dias com eles. Em Atos capítulo 1, 9, ele estava sendo elevado ao céu, falou com eles: vai para Jerusalém, fica lá. Que lá que vai cumprir a promessa do Espírito Santo. Lá eu fui morto, lá também vai descer o Espírito Santo.
Então Jerusalém foi escolhida como a sede mesmo, irmão, religiosa, por Deus. Quem corrompeu lá foi os reis, os sacerdotes, os profetas, né? Confiaram na sua justiça humana. Mas que Deus tinha escolhido Jerusalém tinha, né? Para ser a sede religiosa. Por isso que o Cristo foi morto ali, né? Fora de Jerusalém, mas na redondeza, né? Fora dos muros, mas foi morto, né? Na região de Jerusalém, no perímetro urbano de Jerusalém. Né? O profeta morreu lá, o grande profeta que é Jesus. Também o Espírito Santo foi derramado lá em Jerusalém, né? Como na época que Salomão inaugurou o templo, Deus derramou Shekinah ali, o Espírito Santo ali dentro do templo, agora derramou de novo sobre, né, 120 irmãos que estavam lá unidos em oração. Cumpriu-se a promessa de Joel capítulo 2 de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. E ali era o dia das colheitas, era o dia da festa de Pentecoste, por isso que fala Pentecoste. Que Pentecoste quer dizer a festa mesmo, era a festa das colheitas. É festa de alegria, é barulho mesmo. Pentecoste é barulho mesmo, é barulho de alegria. Todos nós ficamos alegres, meus irmãos, quando a gente recebe o nosso salário, quando a gente recebe a nossa colheita, né? É festa, é alegria. Por isso que a festa de Pentecoste era uma festa da alegria. E ali cumpriu-se a promessa em Jerusalém, derramou o Espírito Santo sobre, né, os discípulos que lá estavam reunidos no cenáculo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a cantar, gritar e falar, né, em outras línguas às vezes, glorificando o nome do Senhor Jesus. E ali pessoas de várias nações que estavam lá peregrinando naquela festa das colheitas, vinha gente de todas as nações para celebrar ali aquela festa em Jerusalém. Ali ouviram os discípulos, louvando a Deus em todas as línguas deles, eles entendiam direitinho o que eles estavam falando. Pelo Espírito Santo, pela uma obra do Espírito Santo, as pessoas entenderam o que os discípulos estavam falando, na própria língua deles, e falou, que isso, né? Que homens são esses que estão falando a nossa própria língua? E aí os fariseus invejosos falaram, não, eles estão embriagados. Que loucura, meu irmão, já pensou? Se bebida dá gente ter inteligência assim, né? Era bom demais, né? Mas não, meus irmãos, falou, nós não estamos embriagados, estamos cheios do Espírito Santo. Hoje está cumprindo a promessa que está lá em Joel 2, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ali Pedro fez um discurso tão maravilhoso, convincente, que 5.000 homens daqueles que estavam visitando Jerusalém se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então foi obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus teve que ser crucificado, meus irmãos, para a obra ser aperfeiçoada. A forma de se aperfeiçoar, de renovar a aliança de Deus conosco, foi através da morte de Jesus. Pelo sacerdócio levítico, a lei estava enferma. Paulo fala no livro de Romanos. A lei é boa, mas é impotente salvar porque ela se enfermou por causa da carne, por causa do ser humano que estava no controle. Mas veio Jesus, o sacerdote verdadeiro, que restaurou, restabeleceu a lei de Deus, através da graça, pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Fomos livres da lei da morte e do pecado, Romanos 8. Então Jesus aperfeiçoou, restabeleceu a lei, restabeleceu a ordem e transferiu o sacerdócio dos levitas, nascidos de Abraão, Isaac e Jacó ali, segundo a carne, para aqueles nascidos do Espírito, nascidos da água do Espírito. Chamou 12 apóstolos, né, da nação de Israel mesmo, né, filhos também de Abraão, Isaac e Jacó mesmo. Seguiu a formalidade, Deus seguiu a formalidade. Não chamou 12 estrangeiros, chamou 12 apóstolos, né, das 12 tribos de Israel, para representar as 12 tribos de Israel. E transferiu o sacerdócio para Pedro, que foi o primeiro ali, líder sacerdotal da era da graça. Depois Paulo também foi chamado, né, Saulo, como 13º sacerdote. Simbolizou até a tribo de Levi, né? Israel tinha 13 tribos, na verdade, meus irmãos, né? Que eram os 2 filhos de José, né, Efraim, Manassés. E também tinha Levi. Mas a tribo de Levi, Deus falou, você não vai ter herança não, eu sou a herança de vocês. Então ficou sendo 12 tribos, né, 12 estados de Israel. Porque os levitas se tornaram a tribo sacerdotal. Então Paulo se tornou como se fosse o sacerdotal ali, né, uma simbologia, né, das próprias, né, 13 tribos que teve em Israel. 12 herdava coisas terrenas, né, uma herdou o próprio Deus, que é muito melhor. Então Paulo foi, né, o 13º apóstolo, por isso cumpriu a palavra de Deus. As coisas da Bíblia são simbologias que repetem, meus irmãos, né? Jacó pegou os 2 filhos ali de José como filhos dele. Então passou de 12 filhos para 13.
Mas misteriosamente Deus fez lá na época de Moisés, Levi não vai ter herança, a minha herança dele sou eu. Aí ficou 12 tribos com terras. E os levitas se tornou a tribo de Deus, assim, que os ministros de Deus. Mas em Apocalipse 13 você vê, meus irmãos, que Deus tornou restaurar, né, a forma original ali, né? Colocou José, em vez de colocar Efraim, colocou José. Aí você vê que colocou Levi também, naquelas 12 tribos que, né, dos 144 mil, né, Apocalipse 13, aparece, né, José. E a tribo de Dan, meus irmãos, desaparece, porque a tribo de Dan, ela, né, traiu a Deus. Então você vê Apocalipse, né, 13 ali, não aparece mais a citação da tribo de Dan, porque eles traíram a Deus, se entregaram à idolatria, aos bezerros de ouro de, né, Jeroboão ali, né. A própria tribo de Efraim, Jeroboão criou, né, ali os bezerros de ouro, e Dan recepcionou aquela idolatria. Então eles não aparecem mais ali, meus irmãos, naquelas, né, 12 tribos que tem ali, né, citada em Apocalipse 13, porque eles negaram, né, eles profanaram a sua primogenitura, como, né, Esaú profanou, eles também profanaram, então eles desapareceram, e Levi apareceu, você vê lá que Levi apareceu. Efraim, né, não desapareceu, Efraim foi embutido em José. O nome de Efraim não foi citado, porque Efraim também, ele, né, zombou. Então apareceu o nome de José de novo, né? Porque José era o filho original mesmo, apareceu José, então Efraim está representado por José ali. Mas Manassés aparece, né? Manassés aparece. Então Apocalipse 13 é um mistério de Deus ali, né? A qual a tribo de Dan não é contada, e a tribo de José, né, agora aparece o nome José em vez de Efraim, mas Manassés aparece, porque profanaram, né? Dan profanou totalmente o nome do Senhor, então eles foram, né, excluídos da sua citação do seu nome. O remanescente fiel da tribo, às vezes, né, se incluiu nas outras tribos. Mas Dan, né, desapareceu a citação do seu nome ali, das 12 tribos que são citadas, né, em Apocalipse 13. Então, meus irmãos, quem rejeita a Deus, né, vai ser citado o seu nome, né. Jesus falou, né, sobre a pessoa que é fiel, jamais eu riscarei o seu nome do livro da vida. Se ele fala isso, jamais eu riscarei, porque é possível riscar mesmo. Tem pessoas que acham que não tem possibilidade de Deus riscar o nome de alguém no livro da vida. Deus é aquele que fica torcendo para nós ser salvo, meu, torcendo para nós ser salvo, sabia? Aí Jesus fala lá em Apocalipse, aquele que vencer, jamais eu riscarei o seu nome do livro da vida. Você falou que jamais riscaria, porque é possível riscar. O livro é dele, ele pode colocar o nome e tirar essa pessoa, não, né? Então a tribo de Dan é um exemplo, meus irmãos. Você lê Apocalipse 13, que a tribo de Dan foi riscada da citação né, das 12 tribos, dos 144 mil. Você não vê citando, né, tribo de Dan, não. Colocou a tribo de Levi, e a tribo de José apareceu de novo, José. Em vez de Efraim apareceu José, mas Manassés aparece, porque Manassés não foi tão mal como a tribo de Efraim nem como a tribo de Dan. Os dois bezerros de ouro que tinha lá no tempo, né, do rei Jeroboão, era um em Dan, né, e um em Gilgal, um em Efraim e um em Dan. Eram essas duas tribos que estavam os bezerros de ouro, que afrontou a Deus. Por isso que Deus não cita nenhum nome de Efraim e nem o nome de Dan ali, Apocalipse 13, porque eles recepcionaram a idolatria, os bezerros de ouro que Jeroboão construiu. Então Deus é sério, meus irmãos. Se a pessoa, né, Jesus falou em, né, Mateus 10, 32, quem negar a mim diante dos homens será negado diante de Deus Pai. Então a tribo de Dan e a tribo de Efraim negou a Deus, e aí o nome deles não aparece em Apocalipse 13 nos 144 mil, não. O remanescente, às vezes salvo no meio deles, às vezes está incluído nas outras tribos, mas o nome da tribo não aparece, né, de Efraim e de Dan. Mas José reapareceu, José, porque José foi fiel a Deus, né? Então, meus queridos irmãos, Deus é sério. Nós temos, se você quiser ser contado como salvo lá do céu, na glória, no livro da vida, tem que ser fiel a Deus aqui agora na terra, aí seu nome está lá. Deus falou, quem vencer, jamais eu riscarei. Se ele falou que jamais riscará, porque é possível riscar. É possível riscar sim, as pessoas acham que não. Que Apocalipse tem uma passagem que fala, né? Esses cujos nomes estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, eles não adoraram a besta e nem o falso profeta. É lógico, irmão, para Deus, a mente de Deus, Deus sabe quem são salvos e quem não são. Mas nós, humanos, eu não sei quem é salvo e quem não é, não. Eu sei, né, pelos frutos conheço as árvores. Mas eu citar, esse fulano é salvo, o outro não é salvo, aí seria um juízo temerário da minha parte.
Mas Deus, lá na boca de João, né, em Apocalipse, fala: esses cujo nome estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, eles não adoraram a besta. Então Deus sabe quem é, meus irmãos, os que vão perseverar até o fim, por o nome dele ficar lá no livro da vida. Mas quem não perseverar, né, o nome será apagado, porque Jesus falou, né, quem vencer jamais eu riscarei. Então quem não vencer vai riscar, né? Ali Neemias falou, né, para Sambalate, Tobias, né, para o Resenho Arameu: vocês não vão ser contados nos livros das cronologias, vocês não têm parte com a justiça do povo de Jerusalém. Então aqueles homens lá não tiveram seus nomes escritos nos que poderiam frequentar Jerusalém, simbolizando já o céu. O céu tem a nova Jerusalém. Então a Jerusalém da terra matou Jesus, mas Jesus tem a nova Jerusalém para oferecer àqueles que não concordaram com a rejeição, que aceitaram ele. Então ele tem uma Jerusalém muito superior. O livro de Hebreus fala que Abraão esperava a cidade de cima, cujo artífice e construtor é Deus. A Jerusalém da terra teve, meus irmãos, ali, né, uma construção maravilhosa, Deus ajudou eles e tudo, mas foi uma enquete, uma planta. Mas a Jerusalém verdadeira é a de cima, meus irmãos. Deus deu a simbologia da Jerusalém da terra, com muita glória, muitas coisas, né, até o Cristo foi morto lá. Mas a Jerusalém eterna é a nova Jerusalém. O judeu que quer ser salvo, ele vai ter que entrar para a nova Jerusalém, vai ter que acreditar igual Abraão creu, lá em Hebreus você vê. Abraão esperava a cidade de cima. Eu creio que está em Hebreus 11 ali, né, dos heróis da fé, fala: Abraão esperava a cidade de cima, cujo artífice e construtor é Deus. Então a Jerusalém terrena rejeitou a Cristo. As igrejas terrenas estão rejeitando Jesus. Os espirituais no meio das igrejas terrenas estão gemendo. Como no tempo de Ezequiel 32 ali ele fala, pessoas estavam gemendo, não concordando com as injustiças que estavam se cometendo em Jerusalém, estavam se cometendo no meio dos religiosos. Aquelas pessoas estavam gemendo. Mas quando foi enviado 6 anjos para destruir Jerusalém naquela época, veio um homem vestido de linho, que tinha uma caneta na mão, que marcava na testa aqueles que estavam gemendo, para que eles fossem poupados na hora que viesse a grande destruição contra Jerusalém. Por isso que em Apocalipse aparece lá os 144 mil que são marcados, selados, para não ser destruídos juntamente com os demais. E é justamente, né, fala sobre Israel. Então você vê, né, Deus tem muito mais salvo do que os 144 mil, mas os marcados, porque o lugar que vai ter mais o epicentro das guerras do juízo final vai ser justamente em Israel. Por isso que Deus marca na testa 144 mil ali em Israel, porque lá vai ser o epicentro da batalha final. E os demais salvos de outras nações nem precisam marcar não, porque já tem a marca. Paulo fala, nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos o penhor do Espírito Santo. Então nós já estamos marcados, meus irmãos. Quem é de outros países, é crente, é cristão, já está marcado. Mas os judeus ali remanescentes vão ter que ser marcados por Deus quando vier a grande ira contra Israel ali, na grande tribulação. Como foi Ezequiel 32, que marcou ali para não morrer os que gemiam, os que não concordavam com o pecado, foi marcado para não morrer. Mas os demais, veio aqueles 6 homens sem misericórdia e matou homens, mulheres e crianças, os 6 anjos de Deus. Mas aquele homem de linho, o próprio Jesus, que marcou ali em Jerusalém a simbologia para o futuro. Marcou os que estavam gemendo, os que não concordavam com as injustiças que se praticavam. Então os verdadeiros cristãos hoje, meus irmãos, estão gemendo. Estão gemendo dentro das igrejas, estão gemendo no meio religioso, não concordando com tanta injustiça que está se praticando pelos líderes religiosos, pelos cantores, pelos pastores, pelos profetas. O verdadeiro cristão está gemendo, está sem forças de reagir, está sem forças de dar uma opinião às vezes. Mas eles são marcados, são selados pelo Espírito Santo para a grande redenção.
Bem-aventurados que choram, Jesus disse em Mateus 5, porque eles serão consolados. Então, meus irmãos, o verdadeiro cristão, ele é como que está sozinho no meio da multidão, ele está como sozinho no meio da multidão. A multidão formou um partido, como o partido de Herodes, como o partido dos fariseus, como o partido de Pilatos, como o partido político. Mas o verdadeiro cristão está como que sozinho no meio da multidão, como que sozinho, como Elias sentiu sozinho no meio da multidão, assim o verdadeiro cristão, né, está gemendo como que sozinho. Mas mesmo assim ele ama até os que lhe perseguem, ele ora pelos que lhe perseguem, porque Jesus falou isso em Mateus 6. Eu não posso me sentir agora, eu estou gemendo e vou agora apontar o A, o B, o C, não, eu estou gemendo, mas amando eles, mesmo que eles estão me perseguindo, eu estou amando eles. Jesus ali sabia das tramas, dos laços, mas ele não desistiu de ir para Jerusalém. Falou, eu vou curar enfermos, vou expulsar demônios, vou limpar leprosos, vou fazer a obra que o Pai me enviou. O Pai enviou para isso mesmo. O Pai não mandou eu para fugir, não. Ele mandou eu para restaurar mesmo. Ele não falou comigo, o povo, que eu ia restaurar eles, era gente fácil de ser restaurado, não. Então não vou desistir do meu chamado por causa disso, não. Eu vou lá restaurar, nem que eles me matem, mas eu vou restaurar aquele povo. Neemias enfrentou as dificuldades para restaurar lá, os muros de Jerusalém. Mas ele não desistiu, não. Então Deus não quer que você desista, não, meus irmãos. Você pode estar gemendo aí, mas não é para você desistir, não. Quando a gente fala que os fiéis estão gemendo, não é para você desprezar também ninguém, não. Ainda que a liderança está corrompida, protesta. Pregue para eles. Ore por eles. Não é odiar eles, não. E agora eu acho que eu sou melhor do que eles, porque eu realmente estou seguindo o caminho de Deus. E eles, para mim, eles são Baal, para mim, eles são falsos. Não, meus irmãos. Acredite na mudança. Da pior pessoa que você acha, acredite na mudança dela. Eu acredito que ele pode mudar, acredito que ela possa mudar. Se a pessoa não mudar, quem vai julgar ela é Deus, meus irmãos, não é você, não. Davi foi perseguido por Saul ali. Naquela espera que ele estava de um dia chegar no trono, ele foi perseguido. 13, 14 anos sendo perseguido. Mas quem, decidiu julgar Saul foi Deus, não foi Davi, não, foi Deus. Davi acreditava na mudança de Saul, acreditava. Quando alguém trouxe a notícia que Saul tinha sido morto, pensando que Davi ia até elogiar a pessoa, o homem chegou a mentir lá, o amalequita mentiu que ele matou, Saul, pensando que Davi ia dar-lhe um prêmio, trouxe até a coroa de Saul para Davi. Davi falou, mate esse homem aí, que ele não teve temor de tocar no ungido do Senhor. O amalequita queria prêmio, meus irmãos. Mas Davi falou, não, o prêmio seu, se você falou que você matou o rei, não teve temor de tocar no ungido de Deus, um homem que foi escolhido por Deus, você também será morto, sua boca confessou o seu crime. A Bíblia diz, meus irmãos, não tocais os ungidos do Senhor, não façais mal aos seus profetas. Então, meus irmãos, a pessoa às vezes fala assim, que a pessoa é corrupta, não sei o que, mas ele foi ungido por Deus. Judas foi ungido por Jesus. Judas foi consagrado por Jesus, apóstolo. Poderiam os outros apóstolos falar, vamos matar Judas, vamos prender Judas, vamos rejeitar Judas? Não. Nem Jesus rejeitou ele, porque o Pai mandou chamar ele para ser, ali também um dos apóstolos. Você não vê Jesus dirigindo nenhuma palavra mal contra Judas, não. Chegou a chamar Judas de amigo. Com beijo me trai. Então, meus irmãos, eu enxergar as coisas não me dá o direito de condenar os outros, não. Quem tem direito de salvar e condenar é o próprio Deus. Mas eu tenho que protestar. Pregar a palavra de Deus. Para ver se aquela pessoa que está na corrupção se converta. Judas foi corrigido por Jesus. Quando lá a mulher derramou unguento aos pés de Jesus. Secava ali com seus cabelos e chorava também, Maria, Judas falou, por que desperdício? Por que não vendeu por 300 moedas de prata e deu esse dinheiro aos pobres? Mas lá a narrativa fala que Judas queria roubar o dinheiro. Mas Jesus falou, os pobres, sempre vocês vão ter pobre para vocês ajudar. Mas a mim nem sempre vocês vão me ter. O que essa mulher fez é algo notório, algo que jamais será esquecido. Onde o evangelho for pregado, será lembrado o que essa mulher fez por mim. Porque ela está preparando eu para o meu sepultamento. Ela perfumou eu para o meu sepultamento. Porque ele já estava vesprando Jesus ser crucificado. E ali Judas já ficou irado com aquela palavra que Jesus deu. Jesus nem dirigiu assim diretamente ele. Jesus falou assim, a verdade.
Ele ficou irado e já foi motivado para atrair Jesus. Ele pensou assim, desse dinheiro eu não pude meter a mão, então eu vou vender ele então. Vou lá vender ele por 30 moedas de prata. Né? Mateus 10. Então Judas vendeu, né, Jesus por 30 moedas de prata. Mas isso para ele foi a sua perdição, foi a sua ruína. Não foi Jesus que decidiu fazer mal a ele, ele mesmo fez mal para si, ele mesmo tirou sua própria vida depois. Né, Mateus 28 ali a gente vê Judas tirando sua própria vida. Então, meus queridos irmãos, Jesus, né, eles tentaram desmotivar Jesus aqui no livro de Mateus, né, no capítulo 13, no verso 31 a 35, tentaram desmotivar ele, dizendo, mestre, retira-te, retira-te, porque Herodes quer te matar, querendo, né, meter medo em Jesus, meus irmãos. Tem gente que quer meter medo na gente, não fala isso não, não fala isso não, alguém não vai gostar, aqui não, fala no outro canto, aqui não, aqui não. No livro de Amós está escrito, meus irmãos, um sacerdote lá cercou Amós e falou, fosse você, eu falava a mesma coisa que os outros profetas falaram lá para Jeroboão. Se você falar as mesmas coisas deles, ele vai tratar você bem. Falou, né? Eu era um plantador de figueiras, um agricultor, um criador de boi. Deus me chamou para ser um profeta. Aquilo que Deus mandar eu falar, eu vou falar. E falou que aquele sacerdote, né, que era sacerdote ali dos bezerros de ouro, quando você entrar na cidade, sua mulher vai estar traindo você. Depois você vai ser morto também, espada. Você vai ficar correndo de um lugar para o outro e vai ser achado e morto. Quem é você para colocar palavra na minha boca? E ali Amós falou que Deus mandou falar para Jeroboão naquela época. Então assim Jesus, meus irmãos, tentaram desmotivar Jesus. Quantas vezes pessoas tentam me desmotivar também. Você não falava isso na igreja não, não fala isso em tal ambiente não. Alguém não vai gostar. Isso é polêmico, é um assunto polêmico. Mas irmão, se Deus manda falar, tem que falar, porque é verdade, não tem que se esconder, é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Dói, meus irmãos. Tanto dói para quem ouve a verdade, como para quem prega ela, porque muitos vão ficar com o orgulho ferido, vai perseguir aquele que falou a verdade. Mas Deus vai assinar embaixo, filho, você falou o que eu quis, você fez o que eu quis que fosse feito. Lá em Israel, meus irmãos, quando eles estavam saindo do Egito ali, houve, né, uma Balaão ali, justamente com o Balaque, lançaram ali feitiços, que fez muitos israelitas se entregar à prostituição ali. E ali tinha, meus irmãos, um homem, príncipe lá de Israel, com uma mulher lá prostituta, né, do povo de Mídia. Ele entrou para sua tenda, meus irmãos, com a mulher para prostituir. Mas os Finéias, um filho lá de Araão, veio com a espada e matou aqueles dois pelas partes íntimas. Estava tendo uma praga que estava matando o povo e veio lá o homem mesmo assim, pensando que nada estava acontecendo, entrou para sua tenda para prostituir. A praga arrebentando e o homem prostituindo mais ainda, meus irmãos. Finéias teve um discernimento de Deus. Pegou uma espada e matou ele e a mulher pelas partes íntimas, atravessou ele naquela época. E aí Deus gostou do que Finéias fez, porque na hora que ele matou aquele casal, né, que estava blasfemando contra Deus, um príncipe, o homem era príncipe de Israel e a mulher era princesa lá dos midianitas. Ali cessou a praga na mesma hora, meu irmão. Deus prometeu que ia matar todo mundo. Mas ali como estava o príncipe de Israel lá e a princesa dos midianitas, né, quando matou os dois, Deus já poupou o povo, porque resolveu o problema ali. Então, né, Finéias, no ato de sabedoria de Deus, ele fez um zelo. Em vez de morrer todas as pessoas, morreu apenas um casal lá. O representante principal dos midianitas, o representante principal de Israel na época. E cessou-se a praga. Então houve discernimento. Por isso que Jesus morreu ele por nós, para nós todos não morrer, morreu ele por nós. O próprio né, Caifás falou ali, meus irmãos, né, sem ele saber o que estava falando, falou: ó homens, vocês não sabem que convém que um morra e não toda a nação? Ele já estava profetizando acerca de Jesus. Então Jesus, como príncipe, ele morreu no nosso lugar. Ele absorveu o nosso pecado em nosso lugar, para nós todos não morrer. Foi o que Finéias fez ali, matou apenas aquele príncipe de Israel lá na época, para cessar a praga e todos não morrerem. Porque Deus tinha falado com Moisés, né? Retira até do meio desse povo, que eu vou matar esse povo todo aí. Mas aí quando, né, houve ali aquele casal que veio mesmo pensando que nada estava acontecendo, Finéias teve o discernimento de Deus, matou aquele casal, acabou com a praga, e Deus ficou feliz, porque ele teve o discernimento.
E Deus falou, né? Fala com Finéias que o que ele fez é um ato de justiça. Também não vai faltar sacerdote à sua descendência. Eu escolhi ele, a sua descendência, para ser os sacerdotes perante minha face todos os dias das suas vidas, todas as gerações. Então Jesus fez algo, meu irmão. O verdadeiro Finéias é Jesus. Mas em vez de enfiar a espada nos outros, enfiou em si próprio. Né? Lá no cântico de Simeão, ali, no Mateus, quando Jesus nasceu, que foi apresentado por Simeão ali no templo, Simeão falou, uma espada também vai estar sobre a alma dele. Então aquela espada que Finéias usou contra, né, os príncipes que estavam em pecado, agora Jesus pegou essa espada contra si. Aí ele que não estava, né, ele estava sem pecado, mas ele absorveu os nossos pecados, levou sobre si os nossos pecados, Isaías 53. A espada traspassou ele para poupar nós, meus irmãos, da perdição, poupar nós da morte. Então, meus irmãos, ninguém consegue desencorajar um profeta, não. O profeta tem a sabedoria de Deus, meus irmãos. Ele sabe o que está fazendo, está sendo guiado por Deus. Pessoas vão tentar confundir ele com argumentos. Uma hora vai tentar amedrontar ele pelo medo, assim, né, da agressão. Outra hora vai vir com palavras falsas para tentar convencer ele de se desvirtuar do caminho. Mas o profeta verdadeiro, ele é profeta, ele tem os olhos de Deus. Ele tem a mente de Deus. Então ali vieram os fariseus amedrontar Jesus aqui no livro de Lucas 13, verso 31, falando, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Mas Jesus falou, fala com aquela raposa, aquele sagaz, aquele animal esperto, que eu efetuo o milagre hoje e amanhã, e ao terceiro dia chegará o fim do meu ministério, porque assim o Pai determinou. Eu serei consumado, eu serei crucificado. E na crucificação de Jesus não foi o fim, foi o recomeço de tudo, né? O crente não morre, meus irmãos, o crente ele nasce de novo. Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, João 11, creio que é o versículo 25 mais ou menos, né? E aquele que vive e está em mim, jamais provará a morte. Ele falou com Marta. E falou com Marta, você crê, Marta? Ela falou, eu creio, Senhor, tu és o Cristo que deveria vir ao mundo. Então ali Marta se tornou crente através daquela situação que Jesus dialogou com ela, veio sabedoria nela, veio fé nela. A fé traz sabedoria, meus irmãos. Toda pessoa que tem fé, Deus dá-lhe sabedoria, discernimento de fazer as coisas, né, da maneira que Deus quer que se faça. Então, meus irmãos, ninguém pode amedrontar um profeta de Deus. Pode tentar, mas não consegue. Neemias tentaram amedrontar ele, mas não conseguiu, porque a confiança dele estava em Deus. Davi tentaram amedrontar Davi, mas não conseguiu, porque a confiança de Davi estava em Deus. O gigante gritou, esperneou, gritou, né? Pensando que ia amedrontar Davi. Davi não teve medo de maneira nenhuma. Pegou a pedra ali, já sentou na testa dele, ele morreu lá, já pegou a própria espada do gigante, já cortou sua cabeça. Quem venceu a guerra foi Davi. Então todo crente verdadeiro, meu irmão, tem que ser crente profeta. Porque Jesus é o grande profeta. E nós somos os seus profetas. E o profeta, ele é a boca de Deus na terra, ele é a mente de Deus na terra. O profeta não é revelar a identidade dos outros, não, mas o profeta é viver, é incorporar Cristo em si, é viver a palavra. Isso é ser profeta, é ser boca de Deus, é ter legitimidade de Deus, isso é ser profeta. João Batista não fez nenhum milagre, meus irmãos, nenhuma cura, nem nada não, mas ele foi profeta. Profeta pela palavra, de pregar a palavra de Deus verdadeira, ele pregou a verdadeira palavra. Profeta não é só aquele que profetiza para os outros, ai, Deus está te dizendo isso, aquilo outro, não. Profeta é quem está pregando a palavra de Deus, já é um profeta. Ele está incorporando ela, está vivendo ela, ele é o profeta, ele é boca de Deus na terra, profeta é porta-voz de Deus. Essa palavra de Deus está escrita aí, Deus está te dando condições de ler ela, entender ela, interpretar ela e pregar ela, você já é um profeta de Deus. Né? Tem profetas que têm os cargos de profeta, né? Colossenses 2 ali. Mas tem profetas que, né, na verdade, a nação inteira de Deus verdadeiro são profetas. No tempo lá de Moisés, nomeou 70 homens para, né, ser anciões para ajudar Moisés no governo de Deus, lá no juízo de Deus. 68 compareceu na congregação lá que foi marcada. 2 não pôde comparecer, mas o Espírito Santo de Deus visitou eles, começou a profetizar lá no meio do arraial, lá onde eles estavam, né, nas suas casas. Alguém falou com Josué, tem 2 homens lá profetizando, né? Nadab e Abiú. Mas, ali, meus irmãos queridos, Moisés disse para Josué, você está com ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta. Então hoje cumpriu, meus irmãos, hoje nós somos profetas, por isso que derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. Né? Joel capítulo 2, Atos, né, 2.
Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, né? Os servos e as servas profetizarão. Então, hoje nós temos o Espírito Santo, meus irmãos. Então você lê a palavra, está entendendo ela porque você tem o Espírito Santo. Você crê em Jesus porque você tem o Espírito Santo. Paulo, né, falou, ninguém que tem o Espírito Santo vai dizer que Jesus é maldição. Então se você proclama que Jesus é o Salvador, porque você já tem o Espírito Santo na sua vida. Então se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem condições de falar, de profetizar, de proclamar ao povo, de ser porta-voz de Deus ao povo. Que Deus é o verdadeiro, o eterno, é o Salvador da humanidade. Então fica aí com essa palavra, meus irmãos, que nós meditamos aqui hoje, no livro de Lucas, né? Capítulo 13, do verso 31 ao verso 35, a respeito de Jesus descendo para Jerusalém ali, né? Da Galileia para Jerusalém, subindo para Jerusalém, né? Ali, tentaram amedrontar ele no meio do caminho. No primeiro dia já estava tentando amedrontar ele, mas ele não teve medo. Desceu lá, pregou, né, 2, 3 dias. No terceiro dia já estava lá sendo preso, crucificado, ressuscitado, elevado ao céu. E foi cumprida a sua missão na terra. Ele deu poderes para Pedro, né? Pedro, você vai ser agora o líder, né? O primeiro pastor, né? A virtude, o sacerdotal está sendo passado para ti, Pedro. E você vê que Pedro foi o primeiro que fez aquele discurso tão grande ali, tão maravilhoso, ganhou 5.000 almas, depois fez um outro discurso, ganhou mais 3.000 almas, e não só ele, os outros sacerdotes também, né, os outros apóstolos também, receberam muita autoridade, muita autoridade. Filipe, por exemplo, foi até trasladado ali de um lugar para o outro, né, João fez, né, muitas coisas, e os outros apóstolos também Deus usou tremendamente. Até Estevão, que foi um diácono lá, que é o diácono de servente, foi também usado também na mão de Deus, foi um dos primeiros mártires depois de Jesus, foi ele. Então, começou a igreja ali uma bênção. E hoje a igreja ainda é bênção ainda. Se você é uma bênção, a igreja que você está é uma bênção, porque você é a lâmpada lá, uma referência daquele lugar onde você está, naquele ambiente que você está, né? Então, Deus em Cristo, meus irmãos, fala melhor do seu coração aí. Leia aí depois aí Lucas capítulo, né, 13, né, todinho para você entender o que eu quis dizer aqui, né? Examina as escrituras, meu irmão. O que você está ouvindo aqui, confere na Bíblia aí, o que eu citei aqui. Que Deus abençoe você e sua família. E até um próximo vídeo, se assim Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.